O Desaparecimento do Universo, capítulo 4, continuação. E o Gary. E a união neste nível? As pessoas de fato se casam? Isso não é separação? Pelo menos não em seguida. Artin, você respondeu a sua própria pergunta. Neste mundo, a morte torna a separação inevitável. Não é uma questão de se, é uma questão de quando e como. Os corpos não podem se unir na verdade, embora vocês certamente tenham tentado, mas as mentes podem, e elas podem se unir para sempre. O ego não quer que você se focalize na mente. Ele quer que você se focalize no corpo, como sua realidade. Felizmente, o Espírito Santo também tem um roteiro. Você pode mudar para ele a qualquer momento que quiser. O roteiro do Espírito Santo é consistente. Como diz o curso, como o curso diz, a verdade não vacila, é sempre verdadeira. E a puxar. Uma vez que comece a praticar o perdão com J, ou Espírito Santo, ou ambos, ou qualquer um com quem você queira praticar, embora eu recomende que você não faça isso sozinho, vai começar a perceber que o curso pode ser muito prático. Ele é escrito em 2 níveis diferentes, o nível metafísico, sobre o qual acabamos de falar, e o nível do mundo, sobre o qual vamos falar da próxima vez. Nós já garantimos que não daríamos meras teorias, e já mostramos que saber que esse mundo é uma ilusão não é o suficiente por si só. Sem seu método prático de perdão, o curso não seria nada além de um livro lindo e inútil, combustível para debates e jogos do ego. Felizmente, como J diz na introdução ao esclarecimento de termos, esse não é um curso de especulação filosófica, nem se preocupa com uma terminologia precisa. Ele se ocupa somente da expiação ou da correção da percepção. O meio para a expiação é o perdão. Você vai descobrir que a ideia do curso sobre o perdão é única e foi projetada para desfazer o ego, não pelo ataque, mas através do poder de escolha. Sua paz interior e a força de Cristo estarão lá pelo fato de você perdoar as coisas que vê bem à sua frente. Elas são suas oportunidades perfeitas que, quando bem aproveitadas, vão ajudar o Espírito Santo e as leis da mente a levá-lo de volta ao céu. Embora nem sempre vai ser fácil, haverá muitos momentos bem-vindos ao longo do seu caminho em que você saberá que o curso está funcionando para você. Até agora, você esteve preso no roteiro que ensina repetidamente o sistema de pensamento do ego. Chegou a hora de se libertar e começar a seguir um novo roteiro, aquele que vai levá-lo para casa. Você deveria começar a escrever para poder compartilhar nossa mensagem. Não se esqueça de se divertir, mesmo se for gramaticalmente desafiado. Que tal esta ideia? Por que você não apresenta nossa história como um diálogo? Dessa forma, poderá copiar a maior parte disso diretamente das suas fitas e poderá usar suas anotações. Nosso livro estará quase pronto quando pararmos de visitá-lo. E se for fazendo isso, tente. Vai ser divertido. Gary, certo, mas se eu ficar sem lápis? Puxa, nós precisamos ter todas as respostas? Peço a orientação de J. Arte, enquanto estiver fazendo isso, lembre-se, o ego secretamente quer que você seja culpado por pensar que se separou de Deus, mas isso não é verdade. Apesar de todas as aparências e experiências em contrário, nós vamos lhe dizer mais sobre como o ego busca alcançar suas ilusões da próxima vez em que viermos. De agora até lá, tente ser honesto consigo mesmo quando considerar a verdadeira natureza do universo e deste mundo. J é muito claro sobre o que a maioria das pessoas erroneamente supõe que seja algum tipo de linda criação de Deus. Para lhe dar apenas um de muitos exemplos, no texto ele diz sobre este mundo de falsos ídolos. Vamos lá para o texto. Um ídolo é estabelecido pela crença e quando ela é retirada, o ídolo morre. Isso é o anticristo. A estranha ideia de que há um poder além da onipotência, um lugar além do infinito, um tempo que transcende o eterno. Aqui o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dada uma forma a esse poder, a esse lugar e a esse tempo, e eles moldam o mundo onde o impossível aconteceu. Aqui o que não morre vem para morrer, o que tudo abrange vem para sofrer perda. O que é sem tempo vem para se fazer escravo do tempo. Aqui o imutável muda. A paz de Deus para sempre dada a todas as coisas vivas dá lugar ao caos. E o Filho de Deus, tão perfeito, sem pecado e amoroso como seu Pai, vem para odiar por um breve momento para sofrer dor e finalmente morrer. E o Gary, acho que essa foi a mensagem de Natal dele. E o Artin,
Como você sabe, no curso, J tem mesmo algumas coisas muito bonitas a dizer sobre o Natal e a Páscoa. Louvo você por ler o texto regularmente. É preciso tempo para que ele seja absorvido, mas é bom que você faça isso. A maioria dos estudantes do curso se atém muito ao livro de exercícios e ao manual dos professores, que são importantes, mas como o Puxar já disse, eles não leem o texto com muita frequência, exceto quando estão se revisando para lê-lo em um grupo de estudos. Eles, de fato, estão perdendo o cerne do curso ao negligenciarem o texto. Vou fazer um aspas aqui, eu vou ler o livro no meu canal. E a Puxar, vou lhe dar mais 2 sugestões finais sobre sua escrita. Depois não vamos mais falar muito a respeito, a menos que você peça. De agora em diante, esse assunto deveria, em geral, ficar entre você e o Espírito Santo. Quero que você se acostume a trabalhar com ele. Pergunte a ele o que deveria fazer quando se tratar de qualquer coisa relacionada à nossa missão. Mas existem 2 coisas que quero dizer. Primeiro, não se preocupe em descrever com muito arte em eu. O objetivo é ensinar as pessoas que elas não são corpos. Se elas não são corpos, nossos corpos ilusórios certamente não deveriam ser enfatizados. O livro não deveria ser sobre nós. Ele deveria ser sobre o que temos a dizer. Em segundo lugar, você deveria escrever completamente livre de culpa. O livro não é sua responsabilidade, ele é a responsabilidade do Espírito Santo. Agora vamos concluir nossos comentários sobre a natureza deste mundo e nós enfatizamos a natureza deste mundo em vez do próprio mundo, porque este sonho sobre o mundo não é real. J se referiu brevemente a este mundo em meu evangelho, quando disse coisas como na citação 40. Uma videira foi plantada fora do Pai, mas uma vez que não é forte, será arrancada pela raiz e morrerá. E ele disse na passagem que aparece na versão Nag Hammadi como número 56. Quem quer que chegue a compreender este mundo achou meramente um cadáver. E quem quer que tenha descoberto o cadáver, para ele o mundo não terá mais valor. E com relação ao céu, você se lembra de situação número 49? Vou voltar aqui porque estava com algum problema na gravação, mas tudo bem, qualquer coisa vocês vão escutar de novo algo importante. Na citação 40, uma videira foi plantada fora do pai, mas uma vez que não é forte, será arrancada pela raiz e morrerá. E ele disse na passagem que aparece na versão Nag Hammadi como número 56. Quem quer que chegue a compreender este mundo achou meramente um cadáver. E quem quer que tenha descoberto o cadáver, para ele o mundo não terá mais valor. E com relação ao céu, você se lembra da citação número 49? Congratulações àqueles que estão sozinhos e foram escolhidos, pois vão encontrar o reino de Deus, pois vós viestes dele, e para ele ireis retornar outra vez. Nessa citação, essas pessoas estão sozinhas porque sabem que existem realmente apenas um de nós. É claro que elas, na verdade, não estão sozinhas porque têm o Espírito Santo. Como já dissemos, elas são escolhidas porque escolheram escutar. O resto da citação deveria ser autoexplicativo, baseado no que temos lhe falado aqui. Um curso em milagres foi dado para J para mostrar a vocês como voltar ao reino do céu, pois, como já dissemos, o mundo só podia entender aquilo há 2000 anos. Hoje, ainda que o mundo seja tão insano como era naquela época, está em posição de aprender muito mais. E o Gary: acho que isso de fato não é mesmo que qualquer outra coisa, incluindo o cristianismo. E a Puxar: não quero insistir nesse ponto, Gary, mas o cristianismo era uma continuação das antigas escrituras em uma nova forma. Tudo o que você tem que fazer é ler Romanos, capítulo 1, para ver que o futuro São Paulo estava apoiando o pensamento em Levíticos, capítulo 20, por razões políticas, para tentar acalmar o desconfiado Tiago e a seita de Jerusalém. A religião organizada é política, meu amigo. Veja como o livro da Revelação tira vantagem do livro de Daniel. O cristianismo era a mesma velha coisa em um novo pacote, exceto pelo Filho único de Deus sendo sacrificado e depois adorado. J, por outro lado, não era a mesma velha coisa em uma nova embalagem. E nem um curso em milagres. Um curso de autoestudo não requer uma religião organizada. E como já dissemos, J nunca esteve interessado em fundar uma. E é um quadrinho aqui. Ainda que o mundo seja tão insano como era há 2000 anos, ele agora está em posição de aprender muito mais. E o Arte:
Enquanto estivermos ilusoriamente ausentes até a próxima visita, comece a olhar para o mundo mais cuidadosamente com o Espírito Santo, e você terá um padrão bem alto, tão alto quanto o de J, para ajudá-lo a escolher entre o sistema de pensamento do Espírito Santo e do ego. E o do ego, como diz o curso, como o curso diz, a verdade a teu respeito é tão elevada que coisa alguma que não seja digna de Deus é digna de ti. Escolhe, pois, o que queres nesses termos e não aceites nada que não queiras oferecer a Deus como totalmente adequado para Ele. Adeus por enquanto, Gary. Lembre-se disso, com certeza. Sempre que você estiver preparado para escolher o Espírito Santo como seu professor, J estará lá com você. Se não estiver preparado, ele ainda vai estar lá com você, pois como ele lhe diz no texto, se queres ser como eu te ajudarei, sabendo que somos iguais. Se queres ser diferente, eu esperarei até que mudes a tua mente. Artem e Puxar desapareceram, permitindo que eu considerasse tranquilamente as implicações da nossa conversa. E uma das mais importantes era o fato de que eu não existia de verdade, exceto por minha realidade no céu. E contemplasse a motivação por trás de um mundo que, para mim, não parecia ter mudado, mas para o qual eu nunca mais olharia da mesma forma. E espero que a gente não olhe. Acabou o capítulo 4. E espero realmente que a gente não olhe mais para o mundo da mesma forma, porque aqui a gente teve o capítulo 4, Os Segredos da Existência, e foi uma chacoalhada no ego, porque tudo aconteceu na separação. E a gente está aqui, achando que está separado, achando tudo bonitinho. Tudo que a gente tem que lembrar que a gente não é um corpo, a gente é livre, porque a gente ainda é como Deus nos criou. Ai, que eu lembre disso, porque Jesus me falou isso.